Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Livro V. Na manhã em que você se levantar sem vontade, que este pensamento esteja presente, eu estou me levantando para o trabalho de um ser humano. Por quê, então, estou insatisfeito se vou fazer as coisas para as quais existo e para as quais fui trazido ao mundo? Ou será que fui feito para tal, para me deitar em roupas de cama e me manter aquecido? Mas isto é mais agradável. Não vê as pequenas plantas, os passarinhos, as formigas, as aranhas, as abelhas trabalhando juntas para colocar em ordem suas várias partes do universo? E você não está disposto a fazer o trabalho de um homem, e não se apressa a fazer aquilo que, segundo sua natureza, está de acordo com sua natureza? Mas é necessário descansar um pouco. Contudo, a natureza fixou limites para isso também. Ela fixou limites para comer e beber, e ainda assim você vai além desses limites, além do que é suficiente, mas em seus atos não é assim, mas você fica aquém do que pode fazer. Assim não se ama a si mesmo, porque, se o fizesse, amaria a sua natureza e a sua força. Mas aqueles que amam suas diversas artes se esgotam em trabalhar nelas sem se lavar e sem comida, mas você valoriza menos sua própria natureza do que o torneiro valoriza a arte do tornear, ou o dançarino a arte da dança, ou o amante do dinheiro valoriza seu dinheiro, ou o homem vaidoso e glorioso sua pequena glória. E tais homens, quando têm uma afeição desmedida por uma coisa, preferem não comer nem dormir do que aperfeiçoar as coisas que lhes interessam. Mas os atos que dizem respeito à sociedade são mais desprezíveis aos seus olhos e menos dignos do seu trabalho? Como é fácil repelir e apagar qualquer sentimento perturbador ou inadequado, e imediatamente estar em toda tranquilidade. Julgue toda palavra e obra que é conforme a natureza idoneia para você, e não se deixe desviar pela acusação que vem de nenhum dos povos, nem pelas suas palavras, mas, se alguma coisa for boa para se fazer ou para se dizer, não a considere indigna de você. Pois essas pessoas têm seu peculiar princípio condutor e seguem seu peculiar movimento, coisas que não se consideram, mas seguem em frente, seguindo sua própria natureza e a natureza comum, e o caminho de ambos é um só. Eu atravesso as coisas que ocorrem de acordo com a natureza até que eu caia e descanse, respirando meu fôlego para dentro daquele elemento do qual eu o retiro diariamente, e caindo sobre aquela terra da qual meu pai coletou a semente, e minha mãe o sangue, e minha ama o leite, da qual durante tantos anos eu recebi comida e bebida, que me suporta quando eu piso-a e abuso dela para tantos propósitos. Você diz, homens não podem admirar a perspicácia de sua inteligência seja assim. Mas há muitas outras coisas das quais você não pode dizer, eu não sou formado a partir delas pela natureza. Mostra, pois, aquelas qualidades que estão totalmente em seu poder, sinceridade, ternura, resistência ao trabalho, aversão ao prazer, contentamento com a sua parte e com poucas coisas, benevolência, franqueza, nenhum amor ao supérfluo, desprendimento do insignificante, magnanimidade. Não percebe quantas qualidades você é imediatamente capaz de exibir, nas quais não há desculpa de incapacidade natural e inaptidão, e ainda assim permanece voluntariamente abaixo da meta? Ou é compelido por ser inadequadamente suprido pela natureza a murmurar, a ser mesquinho, a lisonjear, a encontrar falhas em seu pobre corpo e a tentar agradar aos homens, a fazer grande ostentação e a ser tão inquieto em sua mente? Não, pelos deuses! Mas você poderia ter sido libertado destas coisas há muito tempo. Somente se na verdade você puder ser acusado de ser bastante limitado e sem compreensão, você deve se esforçar também sobre isso, sem negligenciá-la nem ainda ter prazer em sua monotonia. Aquele que prestou um serviço a outro está disposto a contabilizá-lo como um favor conferido. Um outro não está disposto a fazer isso, mas ainda em sua própria mente pensa no homem como seu devedor, e sabe o que é que ele fez. Um terceiro, de certo modo, nem sequer sabe o que fez, mas é como uma videira que produziu uvas, e não busca nada mais depois de ter produzido seu fruto. Como um cavalo quando correu, um cachorro quando abordou a caça, uma abelha quando fez o mel, assim um homem quando fez um bom ato não pede que outros venham ver, mas passa para outro ato, pois uma videira passa a produzir novamente as uvas na estação. Deve um homem então ser um deles, que de certa forma age assim sem se preocupar com o seu próprio fruto, e que, ao mesmo tempo, sabe que o faz.
Sim, mas esta mesma coisa é necessária, a observação do que um homem está fazendo, pois, pode-se dizer, é característico do animal social perceber que ele está trabalhando de maneira social, e de fato desejar que seu companheiro social também deveria perceber isso. É verdade que você diz, mas não entende corretamente o que é dito agora, e por isso você vai se tornar um daqueles de quem eu falei antes, pois mesmo eles são enganados por uma certa demonstração de razão. Mas se você escolher entender o significado do que é dito, não tema que por esta razão você omitirá qualquer ato social. Uma oração dos atenienses: chuva, chuva, ó querido Zeus, chova sobre os campos lavrados dos atenienses e sobre as planícies. Na verdade não devemos orar de forma alguma, ou devemos orar desta maneira simples e nobre. Assim como devemos entender quando se diz que Esculápio prescreveu a este homem um exercício a cavalo, ou tomar banho em água fria, ou ficar sem sapatos, assim devemos entendê-lo quando se diz que a natureza do universo prescreveu a este homem uma doença, ou mutilação, ou perda, ou qualquer outra coisa do gênero. Pois no primeiro caso, prescrever significa algo assim: ele o prescreveu para este homem como uma coisa adaptada para prover saúde, e no segundo caso, significa que o que acontece ou convém a cada homem é fixado de maneira adequada para ele, de acordo com seu destino. Pois isso é o que queremos dizer quando dizemos que as coisas são adequadas para nós, como dizem os operários sobre as pedras quadradas nas paredes ou nas pirâmides, que elas são adequadas, quando elas se encaixam umas nas outras em algum tipo de conexão. Pois há uma só aptidão à harmonia. E como o universo é composto de todos os corpos para ser um corpo como ele é, de todas as causas existentes a necessidade de destino é feita para ser uma causa como ela é. E mesmo aqueles que são completamente ignorantes entendem o que quero dizer, pois dizem, necessidade, destino trouxe isto a tal pessoa. Isto então foi trazido e isto lhe foi prescrito. Vamos então receber estas coisas, assim como aquelas que Esculápio prescreve. Muitas, por uma questão de ordem natural, são desagradáveis, mas nós as aceitamos na expectativa de saúde. Que o aperfeiçoamento e a realização das coisas que a natureza comum julga boas sejam julgadas por você como sendo da mesma espécie que a sua saúde. E assim aceite tudo o que acontece, mesmo que pareça desagradável, porque leva a isso, a saúde do universo e a prosperidade e felicidade de Zeus, universo. Pois ele não teria trazido a nenhum homem o que trouxe, se não fosse útil para o todo. Nem a natureza de qualquer coisa, seja ela qual for, causa algo que não seja adequado àquilo que é orientado por ela. Por duas razões então é certo estar contente com o que lhe acontece: uma, porque foi feito para você e prescrito para você, e de uma maneira tinha se referindo a você, originalmente das causas mais ancestrais fiadas pelo seu destino, e a outra, porque mesmo que vem cruelmente para cada um de nós é para o poder que administra o universo uma causa de felicidade e perfeição, ou mesmo pela sua própria continuidade. Para a integridade do todo você é mutilado, se cortar qualquer coisa da combinação e da continuidade, quer das partes ou das causas e você se corta. Não fique enojado, nem desanimado, nem insatisfeito, se você não conseguir fazer tudo de acordo com os princípios certos, mas quando você falhar, volte novamente, e fique satisfeito se a maior parte do que você fizer for consistente com a natureza do homem, e ame isso ao qual você retornou, e não volte à filosofia como se ela fosse um mestre, mas haja como aqueles que têm olhos feridos e aplique um pouco de esponja e ovo, ou como outro aplica um emplastro, ou compressa com água. Pois assim você não falhará em obedecer à razão, e repousará nela. E lembre-se que a filosofia requer apenas coisas que sua natureza requer, mas você teria algo mais que não está de acordo com a natureza. Pode ser contestado: por quê? O que é mais agradável do que isso que eu estou fazendo? Mas não é essa a razão pela qual o prazer nos engana? E considere-se generosidade, liberdade, simplicidade, equanimidade, piedade, simplicidade, não são mais agradáveis. Pois o que é mais agradável do que a própria sabedoria, quando se pensa na segurança e no curso feliz de todas as coisas que dependem da faculdade de compreensão e conhecimento? As coisas estão em tal tipo de envolvimento que parecem aos filósofos, não uns poucos nem aqueles filósofos comuns, completamente ininteligíveis, não, nem mesmo aos próprios estoicos parecem difíceis de entender. E todo o nosso consentimento é mutável, pois onde está o homem que nunca muda?
Leve os seus pensamentos aos próprios objetos, e considere como eles são de curta duração e inúteis, e que podem estar na posse de um desgraçado imundo ou de uma prostituta ou de um ladrão. Então, recorra à moral daqueles que vivem contigo, e dificilmente é possível suportar até mesmo os mais agradáveis deles, para não falar de um homem que dificilmente pode suportar a si mesmo. Em tal escuridão e sujeira, e em tão constante fluxo tanto de substância como de tempo, e de movimento e de coisas movimentadas, não posso imaginar o que vale a pena ser altamente valorizado, ou mesmo um objeto de séria perseguição. Mas, pelo contrário, é dever do homem confortar-se, e esperar pela dissolução natural, e não se irritar com o atraso, mas permanecer apenas nestes princípios. 1. Que nada vai acontecer comigo que não esteja em conformidade com a natureza do universo, e o outro, que está em meu poder nunca agir contra o meu Deus e Daimon, pois não há homem que vá me obrigar a isso. Em que estou empregando agora minha própria alma? Em todas as ocasiões devo fazer-me esta pergunta, e perguntar-me, que tenho eu agora nesta parte de mim a que chamam princípio dominante? E que alma tenho eu agora, a de uma criança, ou de um jovem, ou de uma mulher fraca, ou de um tirano, ou de um animal doméstico, ou de uma besta selvagem? Que tipo de coisas são essas que parecem boas para muitos? Podemos aprender até mesmo com isso. Porque se alguém conceber certas coisas como sendo realmente boas, tais como prudência, temperança, justiça, fortaleza, não iria, depois de tê-las concebido primeiro, ouvir qualquer coisa que não estivesse em harmonia com o que é realmente bom. Mas se um homem primeiro concebeu como boas as coisas que parecem ser boas para muitos, ele ouvirá e facilmente receberá como muito aplicável o que foi dito pelo poeta cômico. Pois se não fosse assim, este provérbio não ofenderia e não seria rejeitado no primeiro caso, enquanto nós o aceitamos quando se fala de riqueza, e dos meios que promovem o luxo e a fama, como dito de forma adequada e espirituosa. Vá em frente então e pergunte se devemos valorizar e pensar que essas coisas são boas, as quais depois de sua primeira concepção na mente as palavras do autor cômico poderiam ser aplicadas apropriadamente, que aquele que as tem, através da abundância pura não tem um lugar para se acalmar. Eu sou composto do formal e do material, e nenhum deles morrerá em não existência, pois nenhum deles surgiu da não existência. Cada parte de mim então será reduzida pela mudança em alguma parte do universo, e isso novamente se transformará em outra parte do universo, e assim por diante para sempre. E por consequência de tal transformação eu também existo, e aqueles que me geraram, e assim por diante, para sempre em outra direção. Pois nada nos impede de o afirmar, mesmo que o universo seja administrado de acordo com períodos definidos de revolução. A razão e a arte do raciocínio, filosofia, são poderes que são suficientes em si mesmos e para suas próprias obras. Elas se transferem então de um primeiro princípio que é o seu próprio, e fazem o seu caminho até o fim que lhes é proposto, e esta é a razão pela qual tais atos são chamados katortos ou atos retos, cuja palavra significa que elas continuam pelo caminho certo. Nenhuma destas coisas deve ser chamada de coisa de homem, que não pertence a um homem, como homem. Não lhes é exigido de um homem, nem a natureza do homem lhes promete, nem são elas os meios para que a natureza do homem alcance o seu fim. Nem o fim do homem está nessas coisas, nem o que ajuda a alcançar esse fim, e o que ajuda a alcançar esse fim é o que é bom. Além disso, se alguma dessas coisas pertencesse ao homem, não seria justo que um homem as desprezasse e se colocasse contra elas, nem seria digno de louvor um homem que mostrasse não querer essas coisas, nem seria bom aquele que se empenhasse em alguma delas, se realmente essas coisas fossem boas. Mas agora, quanto mais destas coisas um homem se priva, ou de outras coisas semelhantes, ou mesmo quando é privado de alguma delas, tanto mais pacientemente ele suporta a perda, tanto mais ele é um homem de bem. Tais como são os seus pensamentos habituais, tais também serão o caráter da sua mente, pois a alma é tingida pelos pensamentos. Tinge-a, pois, com uma série contínua de pensamentos como estes, por exemplo, que onde um homem pode viver, lá ele também pode viver bem. Mas ele deve viver em um palácio, bem, então, ele também pode viver bem em um palácio. E novamente, considere que para qualquer propósito cada coisa foi constituída, por isso ela foi constituída, e para isso é transportada, e seu fim está naquilo para o qual ela é conduzida, e onde o fim está, há também a utilidade e o bem de cada coisa.
Agora o bom para o animal racional é a sociedade, pois que nós somos feitos para a sociedade foi mostrado acima. Não é claro que o inferior existe por causa do superior? Mas as coisas que têm vida são superiores às que não têm vida, e das que têm vida superior são as que têm razão. Buscar o impossível é loucura, e é impossível que os maus não façam algo desse tipo. Nada acontece a nenhum homem que ele não esteja preparado pela natureza para suportar. As mesmas coisas acontecem a outro, e ou porque não vê que elas aconteceram, ou porque quer mostrar um grande espírito, é firme e permanece ileso. É uma vergonha, pois, que a ignorância e a vaidade sejam mais fortes do que a sabedoria. As coisas em si mesmas não tocam a alma, nem no menor grau, nem têm admissão na alma, nem podem virar ou mover a alma, mas a alma se volta e se move sozinha, e quaisquer que sejam os julgamentos que ela pense fazer, ela constrói para si as coisas que se oferecem a ela. De um ponto de vista, o homem é a coisa mais próxima de mim, na medida em que devo fazer o bem aos homens e suportá-los. Mas, na medida em que alguns homens se tornam obstáculos aos meus próprios atos, o homem torna-se para mim uma das coisas que são indiferentes, tanto quanto o sol, ou o vento, ou uma besta selvagem. Agora é verdade que estes podem impedir a minha ação, mas não são impedimentos aos meus sentimentos e disposição, que têm o poder de agir de forma condicionada e imutável, pois a mente converte e transforma cada obstáculo à sua atividade em um instrumento. O que impede a ação estimula a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Reverencie o que há de melhor no universo, e isto é aquilo que faz uso de todas as coisas e dirige todas as coisas. E da mesma maneira também reverencie o que há de melhor em si mesmo, e isso é da mesma espécie que aquilo. Porque também em você mesmo, o que se aproveita de tudo mais é isto, e a sua vida é dirigida por isso. O que não faz mal ao Estado, não faz mal ao cidadão. No caso de toda aparência de dano aplique esta regra: se o Estado não é prejudicado por isto, tampouco eu sou prejudicado. Mas se o Estado é prejudicado, não devemos ficar indignados com aquele que faz mal ao Estado. Mostre-lhe onde está o seu erro. Muitas vezes pense na rapidez com que as coisas passam e desaparecem, tanto as que existem como as que são produzidas. Porque a substância é como um rio em um fluxo contínuo, e as atividades das coisas estão em constante mudança, e as causas trabalham em variedades infinitas, e não há quase nada que fique parado. E considere isto que está perto de você, este abismo sem limites do passado e do futuro no qual todas as coisas desaparecem. Como, então, não é um tolo quem se exaspera com tais coisas ou se aflige com elas e se torna miserável? Pois elas o afligem apenas por um tempo, e por um breve tempo. Pense na substância universal, da qual você tem uma porção muito pequena, e no tempo universal, do qual um curto e indivisível intervalo foi atribuído a você, e no que é fixado pela fortuna, e quão pequena parte dele é você. Outro me faz mal? Deixe-o pensar nisso. Ele tem sua própria predisposição, sua própria atividade. Eu agora tenho o que a natureza universal agora quer que eu tenha, e eu faço o que a minha natureza agora quer que eu faça. Que a parte da sua alma que conduz e governa não seja perturbada pelos movimentos do corpo, sejam eles de prazer ou de dor, e que não se una com eles, mas se circunscreva e limite esses efeitos às suas partes. Mas quando esses efeitos se elevam à mente em virtude da outra simpatia que naturalmente existe em um corpo que é todo um, então você não deve se esforçar para resistir à sensação, pois é natural. Mas não deixe que a parte dominante de si mesmo adicione à sensação a opinião de que ela seja ou boa ou má. Viva com os deuses. E vive com os deuses quem constantemente lhes mostra que a sua própria alma está satisfeita com o que lhe foi atribuído, e que faz tudo o que sua alma deseja, que Zeus deu a cada um para seu guardião e guia, uma porção de si mesmo. E este é o raciocínio e o entendimento de cada homem. Você está indignado com aquele cujas axilas fedem, ou com aquele cuja boca cheira mal? Que bem fará esta ira? Ele tem tal boca, tem tais axilas, é necessário que tal emanação venha de tais coisas, mas o homem tem razão, isso será dito, e ele é capaz, se tomar dores, de descobrirem que ele ofende, eu desejo-lhe o sucesso em sua descoberta. Bem, então, e você tem razão, por sua faculdade racional, estimule a faculdade racional dele, mostre-lhe seu erro, admoeste-o. Pois se ele escutar, você o curará,
e não há necessidade de IRA. nem ator trágico nem prostituta. Assim como você pretende viver quando se for, assim está em seu poder viver agora. Mas se os homens não permitirem, então se afaste da vida, ainda assim como se você não sofresse nenhum dano. A casa está cheia de fumaça, e eu saio dela. Por que você acha que isso é algum problema? Mas enquanto nada desse tipo me expulsar, eu permaneço, sou livre, e nenhum homem me impedirá de fazer o que eu escolher, e eu escolho fazer o que está de acordo com a natureza do animal racional e social. A inteligência do universo é social. Por isso, fez as coisas inferiores para o bem do superior e ajustou o superior um ao outro. Percebe como subordinou, coordenou e destinou a tudo a sua justa porção, e uniu em concórdia as coisas que são as melhores. Como você se comportou até agora com os deuses, seus pais, irmãos, crianças, professores, com aqueles que cuidaram de sua infância, com seus amigos, parentes e escravos? Considera-se até agora tem procedido para com todos de tal modo que isto se possa dizer de você. Nunca ofendeu um homem com atos ou palavras. E chama à lembrança tanto quantas coisas pelas quais você passou, quanto quantas coisas você foi capaz de suportar, e que a história de sua vida agora está completa e seu serviço terminou, e quantas coisas belas você viu, e quantos prazeres e dores você desprezou, e quantas coisas consideradas honrosas você rejeitou, e a quantas pessoas mal intencionadas você mostrou uma disposição bondosa. Por que é que as almas não qualificadas e ignorantes perturbam aquele que tem habilidade e conhecimento? Qual é então a alma que tem habilidade e conhecimento? Aquela que conhece o princípio e o fim, e conhece a razão que impregna toda a substância, e ainda que, por períodos fixos administra o universo. Em breve, muito em breve, você será cinzas, ou um esqueleto, e não nomeou nem mesmo um nome, mas o seu nome é som e eco. E as coisas que são muito valorizadas na vida são vazias e apodrecidas e insignificantes, e como cães pequenos mordendo uns aos outros, e crianças pequenas brigando, rindo, e então chorando imediatamente. Mas a fidelidade e a modéstia, a justiça e a verdade escapam até ao Olimpo, longe da terra de largos caminhos. O que há, então, que ainda o detém aqui, se os objetos do sentido são facilmente mudados e nunca ficam parados, se os órgãos da percepção são entorpecidos e facilmente recebem falsas impressões, e a própria alma é uma exalação do sangue? Mas ter boa reputação no meio de um mundo como este é uma coisa vazia. Por que, então, não espera, com tranquilidade, pelo seu fim, seja a extinção ou o traslado para outro estado? E até que esse tempo chegue, o que é suficiente? Por que não venerar os deuses e abençoá-los, e fazer o bem aos homens, e praticar a tolerância e autocontrole, mas quanto a tudo que está além dos limites da pobre carne e da respiração, lembrar-se de que isto não pertence a você nem está em seu poder? Você pode passar a sua vida em um fluxo regular de felicidade, se puder seguir pelo caminho certo, e pensar e agir no caminho certo. Estas duas coisas são comuns tanto para a alma de Deus como para a alma do homem, e para a alma de todo ser racional, não ser obstruído por outro, e manter o bem para que consista na disposição à justiça e à prática da mesma, e nisto deixar o seu desejo e encontrar o seu fim. Se isto não é nem a minha própria maldade, nem um efeito da minha própria maldade, e o bem comum não é prejudicado, por que me preocupo com isso, e qual é o dano ao bem comum? Não se deixe levar inadvertidamente pela aparência das coisas, mas dê socorro a todos de acordo com sua habilidade e sua aptidão, e se eles sofreram perda em assuntos que são indiferentes, não imagine que isso seja um dano, pois é um mau hábito. Mas como o ancião da peça teatral, ao partir, pediu de volta o peão de seu filho adotivo, lembrando que era um peão, assim também você o faz neste caso. Quando você está apelando na rostra, você já esqueceu, homem, o que são essas coisas? Sim, mas elas são objetos de grande preocupação para essas pessoas, então você também será feito um tolo por essas coisas. Eu já fui um homem afortunado, mas me perdi, não sei como, mas afortunado significa que um homem atribuiu a si mesmo uma boa fortuna, e uma boa fortuna é boa disposição da alma, boas emoções, boas ações. Livro 6. A essência do universo é obediente e concordante,
e a razão que o governa não tem em si nenhuma causa para fazer o mal, pois não tem malícia, nem faz mal a nada, tampouco nada é prejudicado por ela. Mas todas as coisas são feitas e aperfeiçoadas de acordo com esta razão. Que não faça diferença para você se está frio ou quente, se está cumprindo seu dever, e se está sonolento ou saciado de sono, e se foi mal falado ou louvado, e se está morrendo ou fazendo outra coisa. Pois é um dos atos da vida, este ato pelo qual morremos, é suficiente então neste ato também fazer bem o que temos em mãos. Olhe para dentro. Que nem a qualidade peculiar de qualquer coisa nem o seu valor lhe escaparão. Todas as coisas existentes logo mudam, e ou serão reduzidas a vapor, se de fato toda a substância é uma só, ou serão dispersas. A razão que governa sabe qual é a sua própria disposição, o que faz e em que material trabalha. A melhor maneira de se vingar é não se tornar como o malfeitor. Desfrute de uma coisa e descanse nela, passando de um ato social a outro ato social, pensando em Deus. O princípio dominante é o que desperta e se transforma, e enquanto se faz tal como é e tal como quer ser, também faz com que tudo o que acontece pareça ser tal como quer. Em conformidade com a natureza do universo, cada coisa é realizada, pois certamente não é em conformidade com qualquer outra natureza que cada coisa é realizada, seja uma natureza que compreende externamente isto, seja uma natureza que é compreendida dentro desta natureza, ou uma natureza externa e independente disto. O universo ou é uma confusão, e uma involução mútua das coisas, e uma dispersão, ou é unidade, ordem e providência. Se então é a primeira, por que eu desejaria permanecer em uma combinação fortuita de coisas e tal desordem? E por que eu me importo com qualquer outra coisa além de como eu finalmente me tornarei terra? E por que eu estou perturbado, pois a dispersão de meus elementos ocorrerá seja o que for que eu faça? Mas se a outra suposição é verdadeira, venero, e sou firme, e confio naquele que governa. Quando as circunstâncias obrigarem você a ser perturbado de alguma maneira, volte rapidamente para si mesmo, e não fique fora de sintonia por mais tempo do que a compulsão dura, pois você terá mais domínio sobre a harmonia, recorrendo continuamente a ela. Se você tivesse uma madrasta e uma mãe ao mesmo tempo, seria obediente à sua madrasta, mas ainda assim regressaria constantemente à sua mãe. Deixe a corte e a filosofia agora serem para você madrasta e mãe, retorne à filosofia frequentemente e repouse nela, para que quem você encontre na corte lhe pareça tolerável, e que você pareça tolerável na corte. Quando nós temos carne diante de nós e tais consumíveis, nós recebemos a impressão de que este é o corpo morto de um peixe, e isto o corpo morto de um pássaro ou de um porco, e novamente, que este falerniano é apenas um pouco suco de uva, e este manto roxo a lã de ovelha tingida com o sangue de um marisco, e em relação ao ato sexual, que é uma fricção de um membro e uma ejaculação acompanhada de certa convulsão. Tais são então estas impressões, e elas chegam às próprias coisas e as impregnam, e assim nós vemos que tipo de coisas elas são. Da mesma forma devemos agir durante toda a vida, e onde há coisas que parecem mais dignas de nossa aprovação, devemos desnudá-las e olhar para sua inutilidade e despojá-las de todas as palavras pelas quais são exaltadas. Pois o espetáculo exterior é um maravilhoso perverter da razão, e quando você está mais seguro de que está empregado em coisas que valem a pena suas dores, é então que mais se engana. Considere então o que Crates diz de Xenócrates. A maioria das coisas que a multidão admira refere-se a objetos de espécie mais comum, aqueles que são mantidos juntos pela coesão ou organização natural, tais como pedras, madeira, figueiras, videiras, azeitonas. Mas aqueles que são admirados pelos homens, que são um pouco mais razoáveis, se referem às coisas que são mantidas juntas por um princípio vivo, como rebanhos, manadas. Aquelas que são admiradas por homens ainda mais instruídos são as coisas que são mantidas juntas por uma alma racional, não uma alma universal, mas sim racional, na medida em que é uma alma especializada em alguma arte, ou especialista de alguma outra forma, ou simplesmente racional, na medida em que possui um número de escravos. Mas aquele que valoriza uma alma racional, uma alma universal e apta para a vida política, nada mais considera senão isto, e acima de tudo mantém a sua alma numa condição e numa atividade em conformidade com a razão e a vida social, e para isso colabora com aqueles que são do mesmo tipo que ele. Algumas coisas estão se precipitando para a existência, e outras estão se precipitando para fora dela, e daquilo que está vindo à existência,
parte já está extinta. Moções e mudanças estão continuamente renovando o mundo, assim como o curso ininterrupto do tempo está sempre renovando a duração infinita das épocas. Então, nessa corrente que flui, na qual não há permanência, o que é que existe das coisas que se precipitam e pelas quais um homem fixaria um preço elevado? Seria como se um homem se apaixonasse por um dos pardais que passam voando, mas já passou despercebido. Algo desse tipo é a própria vida de cada homem, como a purificação do sangue e a respiração do ar. Assim como é ter uma vez aspirado o ar e devolvê-lo, o que fazemos a cada momento, o mesmo acontece com todo o poder respiratório, que você recebeu no seu nascimento ontem e no dia anterior, para devolvê-lo ao elemento do qual o tirou primeiramente. Nem a transpiração, tal como nas plantas, é uma coisa a valorizar, nem a respiração, tal como nos animais domesticados e nas feras selvagens, nem a admissão de impressões pelas aparências das coisas, nem ser movido pelos desejos como fantoches por cordas, nem reunir-se em manadas, nem ser alimentado pela comida, pois isto é como o ato de separar e repartir com a fracção inútil o nosso alimento. O que então vale a pena ser valorizado? Ser recebido com aplausos? Não. Nem devemos valorizar o bater dos lábios, pois o louvor que vem de muitos é um bater dos lábios. Suponha então que você tenha desistido dessa coisa inútil chamada fama, o que resta que vale a pena valorizar? Isto, na minha opinião, agir e controlar-se em conformidade com a sua própria constituição, para a qual todos os trabalhos e artes conduzem. Pois cada arte visa isso, que a coisa que foi feita deve ser adaptada ao trabalho para o qual foi feita, e tanto o agricultor que cuida da videira, como o domador de cavalos, e aquele que treina o cão, buscam esse fim. Mas a educação e o ensino da juventude visam algo. Nisso, então, está o valor da educação e do ensino. E se isto estiver bem, não procurará outra coisa. Você não deixará de valorizar muitas outras coisas também? Então não seria livre, nem suficiente para sua própria felicidade, nem desprovido de paixão. Por necessidade você deve ser invejoso, ciumento e desconfiado daqueles que podem tirar essas coisas, e conspirar contra aqueles que têm o que é valorizado por você. Por necessidade, um homem deve estar completamente em estado de perturbação quem quer qualquer uma dessas coisas, e além disso, ele deve frequentemente culpar os deuses. Mas reverenciar e honrar a sua própria mente irá deixá-lo satisfeito consigo mesmo, e em harmonia com a sociedade, e em concordância com os deuses, isto é, louvando tudo que eles dão e têm ordenado. Acima, abaixo, ao redor estão os movimentos dos elementos. Mas o movimento da virtude não está em nenhum deles, é algo mais divino, e progredindo por um caminho dificilmente observado, segue alegremente o seu percurso. Quão estranhamente os homens agem! Não hão de louvar os que vivem ao mesmo tempo e juntos, mas serem louvados pela posteridade, por aqueles que nunca viram nem verão, isso é algo que valorizam muito. Mas isto é o mesmo que se você se entristecesse, porque os que viveram antes de você não o louvavam. Se uma coisa é difícil de ser realizada por você mesmo, não pense que é impossível para o homem, mas se alguma coisa é possível para o homem e conforme a sua natureza, pense que isso pode ser alcançado por você também. Nos exercícios de ginástica suponhamos que um homem o rasgou com suas unhas e ao se atirar contra sua cabeça, infligiu uma lesão. Bem, nós não mostramos nenhum sinal de irritação, nem somos ofendidos, nem suspeitamos dele depois como um sujeito traiçoeiro, e ainda assim ficamos cautelosos em relação a ele, não como um inimigo, nem ainda com suspeita, mas calmamente saímos do seu caminho. Assim, que o seu comportamento esteja em todas as outras partes da vida, esqueçamos muitas coisas naqueles que são como adversários no ginásio. Porque está em nosso poder, como eu disse, sair do caminho e não ter suspeitas nem ódio. Se alguém for capaz de me convencer e me mostrar que não penso nem ajo corretamente, de bom grado mudarei, pois busco a verdade, pela qual nenhum homem jamais foi ferido. Mas aquele que permanece no seu erro e na sua ignorância é ferido. Cumpro o meu dever, outras coisas não me perturbam, porque ou são coisas sem vida, ou coisas sem razão, ou coisas que divagaram e não entendem o caminho. Quanto aos animais que não têm razão, e geralmente todas as coisas e objetos, já que você tem razão e eles não têm nenhuma, faça uso deles com um espírito generoso e liberal. Mas para com os seres humanos, uma vez que tem raciocínio, comporte-se em espírito social.
E em todas as ocasiões invoque os deuses, e não se perturbe com o tempo no qual você deve fazer isso, pois mesmo 3 horas assim gastas são suficientes. Alexandre o Macedônio e seu noivo por morte foram levados ao mesmo estado, pois ou foram recebidos nos mesmos princípios seminais do universo, ou foram igualmente dispersos entre os átomos. Considere quantas coisas no mesmo instante indivisível acontecem em cada um de nós, coisas que dizem respeito ao corpo e coisas que dizem respeito à alma. E assim você não vai se perguntar se muitas mais coisas, ou melhor, todas as coisas que vêm à existência naquilo que é o único e todo, que chamamos cosmos, existem nele ao mesmo tempo. Se qualquer homem deve propor para você a pergunta, como o nome Antoninus é escrito, você iria com um esforço da voz proferir cada letra? E se eles se enfurecerem, será que você também ficará enfurecido? Não continuaria com compostura e enumeraria todas as letras? Justamente assim então lembrar que cada dever é composto de certas partes. Este é o seu dever de observar, e sem ser perturbado ou mostrar ira contra os que se indignam contra você, seguir o seu caminho e terminar o que foi posto diante de você. Como é cruel não permitir que os homens se esforcem pelas coisas que lhes parecem adequadas à sua natureza e proveitosas. E, contudo, de modo que não lhes permite fazer isto, quando você está irritado porque eles fazem o mal. Pois eles estão certamente movidos para a direção das coisas, porque supõem que sejam condizentes com a sua natureza e proveitosos para eles. A morte é uma cessação das impressões através dos sentidos, do puxar das cordas que movem os apetites e dos movimentos discricionários dos pensamentos e do serviço à carne. É uma vergonha para a alma ser a primeira a ceder nesta vida, quando seu corpo não cede. Tenha cuidado para não ser feito em César, para não ser tingido com este corante, pois tais coisas acontecem. Mantenha-se, pois, simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, adorador dos deuses, bondoso, afetuoso, esforçado em todos os atos dignos. Esforce-se para continuar a ser tal como a filosofia queria fazer-lhe. Reverencie os deuses, e ajude os homens. Breve é a vida. Há apenas uma única fruta desta vida terrena, uma disposição piedosa e atos sociais. Faça tudo como um discípulo de Antoninus. Lembre-se de sua constância em cada ato conforme a razão, de sua regularidade em todas as coisas, de sua piedade, da serenidade de seu rosto, de sua doçura, de sua desconsideração da fama vazia e de seus esforços para compreender as coisas. E como ele nunca iria deixar passar nada sem primeiro examiná-la com muito cuidado e compreendê-la claramente, e como ele suportou as pessoas que o culpavam injustamente sem culpá-las em troca, como ele não fez nada em pressa, e como ele não ouviu as calúnias, e como ele era um estudioso de maneiras e ações exatas, e não dado a reprovar as pessoas, nem tímido, nem suspeito, nem um sofista, e com quão pouco ele estava satisfeito, como alojamento, cama, vestido, comida, servos, e como ele foi capaz, por causa de sua dieta frugal resistir à noite, nem mesmo à necessidade de aliviar-se por quaisquer evacuações, exceto na hora habitual, e a sua firmeza e uniformidade nas suas amizades, e como ele tolerava a liberdade de expressão naqueles que se opunham às suas opiniões, e o prazer que tinha quando qualquer homem lhe mostrava algo melhor, e como era religioso, sem superstição. Imitai tudo isso, para que consiga ter uma consciência tão boa, quando chegar a última hora, como ele tinha. Volte aos sentidos sóbrios e volte a chamar-se. E quando se tiver despertado do sono e perceber que eram apenas sonhos que o perturbavam, agora, nas suas horas de vigília, veja as coisas a seu redor como os viu os sonhos. Eu consisto de um pequeno corpo e uma alma. Ora, para este pequeno corpo todas as coisas são indiferentes, porque não é capaz de perceber diferenças. Mas para o entendimento só são indiferentes aquelas coisas que não são as obras de sua própria atividade. Mas o que quer que sejam as obras de sua própria atividade, tudo isso está em seu poder. E destas, porém, apenas aquelas que são feitas com referência ao presente, pois, quanto ao futuro e às atividades passadas da mente, mesmo estas são para o presente indiferentes. Nem o trabalho que a mão faz ou o do pé são contrários à natureza, desde que o pé faça o trabalho do pé e a mão da mão da mão. Portanto, tampouco a um homem como o homem é seu trabalho contrário à natureza, desde que faça as coisas de um homem.
Mas se o trabalho não é contrário à sua natureza, não é um mal para ele. Quantos prazeres têm sido desfrutados por ladrões, patricidas, tiranos? Não repara que os artesãos se acomodam, até certo ponto, aqueles que não são hábeis em seu ofício, mas se apegam à razão da sua arte, e não suportam afastar-se dela? Não é estranho que o arquiteto e o médico tenham mais respeito à razão, os princípios de suas próprias artes do que o homem à sua própria razão, que é comum a ele e aos deuses? Ásia, Europa, são cantos do universo, todo o mar uma gota no universo, Atos um pequeno torrão do universo, todo o tempo presente a um ponto na eternidade. Todas as coisas são pequenas, mutáveis, perecíveis. Todas as coisas vêm dali, desse poder dominante universal, seja diretamente procedendo ou por meio de uma sequência. E, portanto, as mandíbulas abertas do leão, e aquilo que é venenoso, e toda coisa nociva, como um espinho, como um modo, são subprodutos do grande e belo. Não imagine então que eles são de outro tipo daquele que você venera, mas forme uma opinião justa da origem de tudo. Aquele que viu as coisas presentes viu tudo, seja tudo o que aconteceu desde toda a eternidade, seja tudo o que será pelo tempo sem fim, pois todas as coisas são de um só parentesco e de uma só forma. Frequentemente considere a conexão de todas as coisas no universo e sua relação umas com as outras. Porque de certo modo todas as coisas estão implicadas umas com as outras, e todas assim são amigas umas das outras, porque uma coisa vem em ordem após outra, e isto é em virtude do movimento ativo e da conjugação mútua e da unidade da substância. Se adapte às coisas com as quais sua fortuna foi lançada, e os homens entre os quais você recebeu sua porção, ame-os, mas faça-o de verdade, sinceramente. Todo instrumento, ferramenta, recipiente, se fizer aquilo para o qual foi feito, está bem, e ainda assim aquele que o fez não está bem. Mas nas coisas que são mantidas juntas pela natureza existem no seu interior, e nelas habita o poder que as fez, portanto, é mais adequado reverenciar este poder, e pensar que, se você vive e age de acordo com sua vontade, tudo em você está em conformidade com a inteligência. E assim também no universo as coisas que lhe pertencem estão em conformidade com a inteligência. Quaisquer das coisas que não estão dentro do seu poder, você deve supor que são boas para você ou mais, deve necessariamente ser que, se uma coisa tão ruim acontecer a você, ou a perda de uma coisa tão boa, você não vai culpar os deuses, e também não vai odiar homens, aqueles que são a causa da desgraça ou da perda, ou aqueles que são suspeitos de serem a causa provável, e na verdade nós fazemos muita injustiça porque fazemos uma distinção entre estas coisas porque nós não consideramos estas coisas como indiferentes. Estamos todos trabalhando juntos para um fim, alguns com conhecimento e projeto, e outros sem saber o que fazem, como os homens que dormem, dos quais é Heráclito, creio eu, que diz que estão trabalhando e cooperando nas coisas que acontecem no universo. Mas os homens cooperam segundo diferentes modos, e mesmo aqueles que cooperam abundantemente, que encontram defeitos no que acontece e aqueles que tentam opor-se e impedir, porque o universo necessitou até de homens como estes. Resta você, então, entender entre que tipo de trabalhadores você se coloca, pois aquele que governa todas as coisas certamente fará um uso correto de você, e ele o receberá entre alguma parte dos colaboradores e daqueles cujos trabalhos conduzem a um fim. Mas não tome você tal papel como o versículo mesquinho e ridículo da peça, da qual Crisipo fala. Porventura o sol faz o trabalho da chuva, ou o Esculápio o trabalho do fruticultor? E como é que em relação a cada uma das estrelas, não são elas diferentes, e contudo, trabalham juntas para o mesmo fim? Se os deuses determinaram a meu respeito e sobre as coisas que devem acontecer comigo, eles determinaram bem, pois não é fácil sequer imaginar uma divindade sem premeditação, e quanto a fazer-me mal, por que eles haveriam de ter qualquer desejo para isso? Pois que vantagem resultaria para eles disto ou para o todo, que é o objeto especial da sua providência? Mas se eles não determinaram sobre mim individualmente, certamente determinaram sobre o todo pelo menos, e as coisas que acontecem por meio de sucessão neste arranjo geral eu deveria aceitar com prazer e estar satisfeito com elas. Mas se eles determinarem sobre nada, o que é errado acreditar, ou se nós acreditarmos, não sacrifiquemos nem rezemos nem juremos por eles, nem façamos nada que façamos como se os deuses estivessem presentes e vivessem conosco,
Mas se os deuses não determinarem sobre nada do que nos diz respeito, eu sou capaz de estabelecer sobre mim e eu posso perguntar sobre aquilo que é útil, e que seja útil a todo homem aquilo seja compatível com sua própria constituição e natureza. Mas minha natureza é racional e social, e minha cidade e meu país, enquanto eu sou Antonino, é Roma, mas enquanto eu sou um homem, é o mundo. As coisas que são úteis para estas cidades, então, são apenas úteis para mim. O que quer que aconteça a cada homem, isto é do interesse do universo, isto pode ser suficiente. Mas mais adiante você observará isto também como uma verdade geral, se você notar que tudo que é proveitoso para qualquer homem é proveitoso também para outros homens. Mas que a palavra proveitosa seja tomada aqui no senso comum, como se diz das coisas da classe intermediária, nem boas nem más. Como acontece com você no anfiteatro e tais lugares, que a constante observação das mesmas coisas, e a homogeneidade, tornam o espetáculo cansativo, assim é em toda a vida, pois todas as coisas acima, abaixo, são as mesmas e das mesmas. Até quando, então? Pense constantemente que toda sorte de homens, e toda sorte de atividades, e de todas as nações, estão mortos, de modo que os seus pensamentos 10 são até a Filístia, Febus e Orígenes. Agora volta os seus pensamentos para as outras espécies de homens. Para aquele lugar, pois, devemos retirar, onde há tantos grandes oradores, e tantos filósofos nobres, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, tantos heróis dos dias anteriores, e tantos generais depois deles, e tiranos, além destes, Eudoxos, Hiparco, Arquimedes, e outros homens de apurados talentos naturais, grandes mentes, amigos do trabalho, versáteis, seguros, escarnecedores até da vida perecível e efêmera do homem, como Menípolo e os que são como ele. Quanto a tudo isso, considere que eles estão há muito tempo ao pó. Que mal, então, é isso para eles, e que mal, então, para aqueles cujos nomes são totalmente desconhecidos. Uma coisa que vale muito a pena, passar sua vida em verdade e justiça, com uma disposição benevolente até mesmo para mentirosos e homens injustos. Quando você quiser se deleitar, pense nas virtudes daqueles que vivem com você, por exemplo, a atividade de um, e a modéstia de outro, e a liberalidade de um terceiro, e alguma outra boa qualidade de um quarto. Pois nada deleita tanto quanto os exemplos das virtudes, quando elas são exibidas na moral daqueles que vivem conosco e se apresentam em abundância, na medida do possível. Portanto, devemos mantê-los perante nós. Não está descontente, eu suponho, porque pesa apenas tantos quilos e não 300. Não fique insatisfeito, pois, por ter que viver apenas tantos anos e não mais, pois assim como está satisfeito com a quantidade de substância que lhe foi designada, assim fique satisfeito com o tempo. Vamos tentar persuadi-los, os homens. Mas haja mesmo contra a vontade deles, quando os princípios da justiça nos guiarem nesse sentido. Se, no entanto, qualquer homem, por meio do uso da força, ficar no seu caminho, fique contente e tranquilo, e ao mesmo tempo use o impedimento para o exercício de alguma outra virtude, e lembre-se que sua tentativa foi com uma ressalva condicionalmente, que você não desejava fazer impossível. O que então desejava? Um esforço como este. Mas você alcança seu objeto, se as coisas para as quais foi movido são não cumpridas. Aquele que ama a fama considera a atividade do outro como seu próprio em, e aquele que ama o prazer, suas próprias sensações, mas aquele que tem entendimento considera seus próprios atos como seu próprio bem. Está em nosso poder não ter opinião sobre uma coisa, e não ser perturbado em nossa alma, pois as próprias coisas não têm poder natural para formar nossos julgamentos. Habitue-se a prestar atenção àquilo que é dito por outro e, tanto quanto possível, esteja na mente do orador. O que não é bom para o enxame, tampouco é bom para a abelha. Se os marinheiros abusassem do timoneiro, ou o doente do médico, escutariam a outra pessoa? Ou como poderia o timoneiro garantir a segurança dos que estão no navio, ou o médico a saúde dos que atende? Quantos com quem eu vim para o mundo já saíram dele? Ao ictérico o mel tem um sabor amargo, e aqueles mordidos por cães loucos a água causa temor, e às crianças pequenas uma bola é uma coisa boa. Por que, então, estou com raiva? Você acha que uma falsa opinião tem menos poder do que a bilis no ictérico ou o veneno naquele que é mordido por um cachorro louco?
Nenhum homem o impedirá de viver de acordo com a razão de sua própria natureza, nada lhe acontecerá contrário à razão da natureza universal. Que tipo de pessoas são aquelas que os homens desejam agradar, e para que objetivos, e por que tipo de atos? Quão cedo o tempo cobrirá todas as coisas, e quantas já cobriu? Livro 7º. O que é a maldade? É o que já viu muitas vezes. E na ocasião de tudo o que acontecer, tenha isso em mente, que é aquilo que você tem visto com frequência. Por toda parte, de cima a baixo, achará as mesmas coisas, com que se enchem as velhas histórias, as da antiguidade e as do nosso tempo, com que se enchem agora as cidades e as casas. Não há nada de novo, todas as coisas são familiares e de curta duração. Como podem os nossos princípios tornar-se mortos, a menos que as impressões e pensamentos que lhes correspondem sejam extintas? Mas está em seu poder continuamente transformar esses pensamentos em uma chama. Eu posso ter essa opinião sobre qualquer coisa que eu deva ter. Se posso, por que estou perturbado? As coisas que são externas à minha mente não têm nenhuma relação com a minha mente. Resgatar sua vida está em seu poder. Olhe as coisas novamente como você costumava olhar para elas, pois nisto consiste a retomada de sua vida. O inútil mundo do espetáculo, as brincadeiras no palco, rebanhos de ovelhas, manadas, exercícios com lanças, um osso lançado aos cachorrinhos, um pouco de pão nos aquários, trabalhos de formigas e carregar cargas, corridas de ratos assustados, fantoches puxados por cordas, todos iguais. É seu dever, pois, no meio de tais coisas, mostrar bom humor e não um ar orgulhoso, compreender, porém, que cada homem vale tanto quanto as coisas de que se ocupa. No discurso você deve prestar atenção ao que é dito, e em cada movimento você deve observar o que está fazendo. E num deles você deve ver imediatamente a que fim se refere, mas no outro observe cuidadosamente o que significa a coisa. A minha inteligência é suficiente para isso ou não? Se é suficiente, utilizo-a para o trabalho como um instrumento dado pela natureza universal. Mas se não for suficiente, ou me retiro do trabalho e dou lugar àquele que é capaz de fazê-lo melhor, a menos que haja alguma razão pela qual não o deva fazer, ou o faço o melhor que posso, tomando para me ajudar o homem que, com a ajuda do meu princípio dominante, pode fazer o que agora é apto e útil para o bem geral. Pois o que quer que eu possa fazer, seja sozinho ou com outro, deve ser direcionado apenas para isto, para o que é útil e bem adaptado à sociedade. Quantos, depois de celebrados pela fama, foram entregues ao esquecimento, e quantos que celebraram a fama de outros, há muito que estão mortos. Não se envergonhe de ser ajudado, pois é seu dever cumprir seu dever como um soldado no ataque a uma cidade. Como, pois, se é coxo, não poderá subir nas muralhas sozinho, mas com a ajuda de outro é possível. Que as coisas futuras não o perturbem, porque você virá a elas, se for necessário, tendo contigo a mesma razão que agora usa para as coisas presentes. Todas as coisas estão relacionadas umas com as outras, e o vínculo é sagrado, e não há quase nada que não esteja relacionado com qualquer outra coisa. Porque as coisas têm sido coordenadas, e elas se combinam para formar o mesmo universo-ordem. Porque há um universo composto de todas as coisas, e um Deus que permeia todas as coisas, e uma substância, e uma lei, uma razão comum em todos os animais inteligentes, e uma verdade. Se de fato há também uma perfeição para todos os animais que são da mesma raça e participam da razão. Tudo que é material desaparece logo na substância do todo, e tudo que é formal, causal, é muito rapidamente retomado na razão universal, e a memória de tudo é muito rapidamente subjugada pelo tempo. Para o animal racional esse mesmo ato está de acordo com a natureza e com a razão. Seja você mesmo ereto, ou seja, feito ereto. Assim como é com os membros naqueles corpos que estão unidos em um, assim é com os seres racionais que existem separados, pois eles foram constituídos para uma cooperação. E a percepção disto será mais aparente para você se você frequentemente disser a si mesmo que é um membro do sistema de seres racionais. Mas se você, trocando uma letra, disser que é uma parte, você ainda não ama homens de coração, a beneficência ainda não o agrada por sua própria causa, você ainda faz isso apenas como uma coisa de probidade, e ainda não como fazendo bem a si mesmo. 14.
Que fique no exterior o que cair sobre as partes que podem sentir os efeitos desta queda. Por aquelas partes que sentiram se queixarão, se quiserem. Mas eu, a menos que pense que o que aconteceu é um mal, não sou ferido. E está em meu poder pensar assim. O que quer que alguém faça ou diga, eu devo ser bom, como se o ouro, ou a esmeralda, ou o púrpura, estivessem sempre repetindo isso. O que quer que alguém faça ou diga, eu devo ser esmeralda e manter a minha cor. A faculdade dominante não se perturba, quero dizer, não se amedronta nem causa dor a si mesma. Mas se alguém mais pode amedrontá-la ou magoá-la, que assim seja. Pois a faculdade em si não se transformará em tal modo por sua própria opinião. Que o próprio corpo se cuide, se puder, que não sofra nada, e que fale, se sofrer. Mas a própria alma, a que está sujeita ao medo, à dor, que tem o poder completo de formar uma opinião sobre essas coisas, não sofrerá nada, pois jamais se desviará em tal julgamento. O princípio condutor, em si mesmo, não quer nada, a não ser que se queira a si mesmo, e, portanto, está ao mesmo tempo livre de perturbação e desimpedido, se não se perturbar e impedir a si mesmo. Eudaimonia, felicidade, é um bom daimon, ou uma coisa boa. Que estás fazendo aqui, ó imaginação? Vai, rogo pelos deuses, como quando entrou, porque não a quero. Mas você veio conforme o seu costume antigo. Não estou indignado contra você, somente vá embora. Alguém tem medo da mudança? Por quê? O que pode acontecer sem mudança? O que então é mais agradável ou mais adequado à natureza universal? E você pode tomar banho a menos que a madeira sofra uma mudança? E você pode ser alimentado, a menos que o alimento sofra uma mudança? E qualquer outra coisa que seja útil pode ser realizada sem mudança? Você não vê então que para si mesmo também mudar é apenas o mesmo, e igualmente necessário para a natureza universal? Através da substância universal como através de uma corrente furiosa todos os corpos são carregados, sendo por sua natureza unidos e cooperando com o todo, como as partes de nosso corpo um com o outro. Quantos Crísipos, quantos Sócrates, quantos Epictetos já engoliram? E que o mesmo pensamento ocorra a você como referência a todo homem e coisa. Uma coisa só me incomoda, que eu não faça algo que a constituição do homem não permita, ou da maneira que não permite, ou do que não permite agora. Perto está o seu esquecimento de todas as coisas, e próximo o esquecimento de você por todos. É peculiar ao homem amar até aqueles que fazem o mal. E isto acontece, se quando fazem mal, vê-se que são parentes, e que fazem mal por ignorância e sem querer, e que logo morrerão ambos, e, sobretudo, que o malfeitor não lhe fez mal algum, porque não tornou pior do que antes a sua faculdade de decisão. A natureza universal da substância universal, como se fosse cera, agora molda um cavalo, e quando se rompe, usa o material para uma árvore, depois para um homem, depois para outra coisa, e cada uma dessas coisas subsiste por um tempo muito curto. Mas não é difícil para o vaso ser quebrado, assim como não houve nenhuma dificuldade em ser construído. Um olhar carrancudo é totalmente antinatural, quando é frequentemente assumido, o resultado é que toda beleza morre, e por fim é tão completamente extinta que não pode ser novamente acendida de novo. Tente deduzir deste fato que é contrário à razão. Pois, se até mesmo a percepção de fazer o mal se dissipará, que razão há para viver por mais tempo? A natureza que governa o todo logo mudará todas as coisas que você vê, e da sua substância fará outras coisas, e novamente outras coisas da substância delas, a fim de que o mundo possa ser sempre renovado. Quando um homem lhe fizer algum mal, considere imediatamente com que opinião sobre o bem ou o mal ele fez o mal. Porque, vendo isto, terá piedade dele, e não se maravilhará nem se indignará. Pois ou você mesmo pensa que a mesma coisa é boa como ele faz, ou outra coisa da mesma espécie. É seu dever, então, perdoá-lo. Mas se você não acha que tais coisas são boas ou más, você estará mais prontamente predisposto com aquele que está em erro. Não pense tanto no que você não tem quanto no que você tem, mas nas coisas que você escolheu melhor, e então reflita quão ansiosamente elas teriam sido procuradas, se você não as tivesse. Ao mesmo tempo, no entanto, tome cuidado para que você não se acostume a supervalorizá-las, de modo a ser incomodado se você não as tiver no futuro. Retire-se para dentro de si mesmo.
O princípio racional que governa tem esta natureza, que se contenta consigo mesmo quando faz o que é justo, e assim assegura serenidade. Destrua a imaginação. Pare de puxar as cordas. Contenha-se ao presente. Compreenda bem o que acontece a você ou a outro. Divida e distribua cada objeto no causal, formal e no material. Pense na sua última hora. Que o mal que é feito por um homem fique ali onde o mal foi feito. Dirija sua atenção para o que é dito. Deixe entrar o seu entendimento nas coisas que estão fazendo e nos que as fazem. Enfeite-se com simplicidade e modéstia, e com indiferença para com as coisas que estão entre a virtude e o vício. Ame a humanidade. Siga a Deus. O poeta diz que a lei rege tudo e basta lembrar que a lei rege tudo. Sobre a morte, quer seja uma dispersão, ou uma resolução em átomos, ou a aniquilação, ou a extinção ou mudança. Sobre a dor que é intolerável nos arrebata, mas a que dura muito tempo é tolerável, e a mente mantém sua própria tranquilidade retirando-se em si mesma, e a faculdade dominante não se agrava. Mas as partes que são prejudicadas pela dor, deixem-nas, se puderem, dar a sua opinião sobre ela. Sobre a fama, olhe para as mentes dos que buscam a fama, observe o que elas são, e que tipo de coisas elas evitam, e que tipo de coisas elas perseguem. E considere que, assim como os montões de areia amontoados uns sobre os outros escondem as areias antigas, assim na vida os acontecimentos que precedem logo são cobertos pelos que vêm depois. De Platão, o homem tem uma mente elevada e tem uma visão de todo o tempo e de toda a substância. Será que você supõe que é possível para ele pensar que a vida humana é algo grande? Não é possível, disse ele. Tal homem então pensará que a morte também não é um mal. Certamente não. De Antístenes, é régio fazer o bem e ser maltratado. É uma coisa básica para o semblante ser obediente e regular-se e compor-se como a mente ordena, e para a mente ser regida e composta por si mesma. 38. Não é justo irritarmos-nos com as coisas, porque eles não se importam nada com isso. Aos deuses imortais e nós damos alegria. A vida deve ser colhida como as espigas maduras de milho. Um homem nasce, outro morre. Se os deuses não se importam comigo e com os meus filhos, há uma razão para isso. Porque o bom está comigo, e o justo. Nada de se juntar aos outros no seu lamento, nenhuma emoção violenta. De Platão, eu, porém, daria a este homem uma resposta suficiente, que é esta: você não diz certo, se você pensa que um homem que é bom para qualquer coisa deve considerar o perigo da vida ou da morte, e prefere olhar para isso somente em tudo o que faz, se ele está fazendo o que é justo ou injusto, e nas obras de um homem bom ou mau. Pois assim é, homens de Atenas, em verdade, onde quer que um homem se tenha colocado pensando que é o melhor lugar para ele, ou tenha sido colocado por um comandante, lá na minha opinião ele deve ficar e permanecer no perigo, não levando nada em conta, nem morte nem qualquer outra coisa, antes da ignomínia de abandonar seu posto. Mas, meu bom amigo, reflita se o que é nobre e bom não é algo diferente de salvar e ser salvo, pois quanto a um homem que vive este ou aquele tempo, pelo menos um que é realmente um homem, considere se isto não é uma coisa a ser descartada dos pensamentos. E não deve haver amor à vida, mas quanto a estas questões um homem deve confiá-las à divindade e acreditar no que as mulheres dizem, que nenhum homem pode escapar ao seu destino, sendo a indagação seguinte como ele pode viver melhor o tempo que deve viver. Olhe em volta para o curso das estrelas, como se estivesses indo junto com elas, e considere constantemente as mudanças dos elementos uns para os outros, pois tais pensamentos purificam a impureza da vida terrena. Esta é uma bela frase de Platão: aquele que está discursando sobre os homens deveria olhar também para as coisas terrenas como se as visse de algum lugar mais elevado, deveria olhar para elas em suas assembleias, exércitos, trabalhos agrícolas, casamentos, tratados, nascimentos, mortes, rumores das cortes de justiça, desertos, várias nações de bárbaros, festas, lamentações, mercados, uma mistura de tudo e uma ordenada combinação de contrastes. Considere o passado, essas grandes mudanças de supremacias políticas, você pode prever também as coisas que serão.
pois elas serão certamente da mesma forma, e não é possível que elas se desviem da ordem das coisas que acontecem agora. Portanto, ter contemplado a vida humana por 40 anos é o mesmo que tê-la contemplado por 10.000 anos. Pois o que mais você verá? O que cresceu da terra até a terra. Mas aquilo que brotou da semente celestial. De volta aos reinos celestiais. Isto ou é uma dissolução da involução mútua dos átomos, ou uma dispersão semelhante dos elementos não sentientes. Com comida e bebida e artes mágicas astuciosas. A mudar a rota do canal para fugir da morte. A brisa que o céu enviou. Temos de aguentar, e trabalhar sem nos queixarmos. Um outro pode ser mais perito em castigar seu oponente, mas não é mais social, nem mais modesto, nem melhor disciplinado para enfrentar tudo o que acontece, nem mais ponderado com respeito às faltas de seus vizinhos. Onde qualquer trabalho pode ser feito em conformidade com a razão que é comum a deuses e homens, não temos nada a temer, pois onde podemos obter lucro por meio da atividade que é bem-sucedida e procede de acordo com nossa Constituição, não há nenhum dano a ser suspeitado. Em todos os lugares e em todos os momentos está em seu poder consentir piedosamente em sua condição atual, e comportar-se, com justiça, com aqueles que estão ao seu redor, e exercer sua habilidade sobre seus pensamentos atuais, que nada será absorvido por ele sem ser bem examinado. Não olhe à sua volta para descobrir os princípios dominantes de outros homens, mas olhe diretamente para isso, para aquilo que a natureza lhe conduz, tanto a natureza universal através das coisas que lhe acontecem, como a sua própria natureza através dos atos que devem ser feitos por você. Mas todo ser deve fazer o que está de acordo com sua constituição, e todas as outras coisas foram constituídas para o bem dos seres racionais, assim como entre as coisas irracionais o inferior para o bem do superior, mas o racional para o bem uns dos outros. O princípio primordial, então, na constituição do homem é o social. E o segundo é não ceder às persuasões do corpo, pois é o ofício peculiar do movimento racional e inteligente circunscrever-se, e nunca ser dominado pelo movimento dos sentidos ou dos apetites, pois ambos são animais, mas o movimento inteligente reivindica superioridade, e não se permite ser dominado pelos outros. E com boa razão, pois é formado pela natureza para usar todos eles. A terceira coisa na constituição racional é a ausência de erro e de engano. Deixe então o princípio dominante que se apega a essas coisas seguir em frente, e ele tem o que é seu próprio. Considere-se morto, e ter completado a sua vida até o tempo presente, e viva segundo a natureza o restante que lhe é permitido. Ame o que só acontece a você e é fiado com o fio do seu destino. Porque o que mais é adequado? Em tudo o que acontece, guarde diante dos olhos aqueles a quem aconteceram as mesmas coisas, e como foram afligidos, e os trataram como coisas estranhas, e acharam falta deles, e agora, onde estão eles? Em lugar nenhum. Por que então você também escolhe agir da mesma maneira? E por que você não deixa essas agitações que são estranhas à natureza para aqueles que as causam e aqueles que são movidos por elas? E por que você ainda não está totalmente decidido sobre a maneira correta de fazer uso das coisas que acontecem com você? Pois então as usaria bem, e elas seriam para você material para trabalhar. Apenas cuide de si mesmo, e resolva ser um bom homem em todos os atos que fizer, e lembre-se. Olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela jamais submergirá, se você cavar. O corpo deve ser compacto, e não mostrar nenhuma irregularidade, nem em movimento nem em atitude. Pois o que a mente mostra no rosto, mantendo nela a expressão de inteligência e propriedade, isso deve ser exigido também em todo o corpo. Mas todas essas coisas devem ser observadas sem afetação. A arte da vida é mais como a arte do lutador do que a do bailarino, em relação a isso, que deve estar pronta e firme para se encontrar com situações que são repentinas e inesperadas. Observe de forma constante quem são aqueles cuja aprovação você deseja ter, e que princípios dominantes eles possuem. Pois então você não culpará aqueles que ofendem involuntariamente, nem buscará a sua aprovação, se olhar para as fontes das suas opiniões e apetites. Cada alma, diz o filósofo, está involuntariamente privada da verdade, consequentemente, da mesma forma está desprovida de justiça, de temperança, de benevolência e de tudo do gênero. É muito necessário ter isso constantemente em mente, pois assim você será mais gentil para com todos.
Em toda dor esteja presente este pensamento, que não há desonra nela, nem piora a inteligência governante, porque não prejudica a inteligência, tanto quanto a inteligência seja racional ou social. De fato, no caso da maioria das dores, que esta observação de Epicuro o ajude, que a dor não é intolerável nem eterna, se você tiver em mente que ela tem seus limites, e se você não acrescentar nada a ela na imaginação, e lembre-se disso também, que nós não percebemos que muitas coisas que são desagradáveis para nós são o mesmo que dor, como sonolência excessiva, e o ser escaldado pelo calor, e o não ter apetite. Quando, então, estiver descontente com qualquer uma dessas coisas, diga a si mesmo que está se entregando à dor. Cuidado para não sentir-se para com os desumanos como eles sentem para com os homens. Como saber se Telauges não foi superior em caráter a Sócrates? Pois não basta que Sócrates tenha morrido uma morte mais nobre, e disputado mais habilmente com os sofistas, e passado a noite no frio com mais resistência, e que quando lhe foi proposto prender Léo de Salamina, ele considerou mais nobre recusar, e que andou de forma vacilante pelas ruas, embora quanto a este fato alguém possa ter grandes dúvidas se isso foi verdade. Mas devemos perguntar que tipo de alma possuía Sócrates, e se ele se contentou em ser justo para com os homens e piedoso para com os deuses, nem se deixou levar pela vilania dos homens, nem se fez escravo da ignorância de qualquer homem, nem considerou estranho algo que caiu em sua parte do universal, nem o admitiu como intolerável, nem deixou sua compreensão compadecer-se dos efeitos da carne miserável. A natureza não misturou tanto da inteligência com a composição do corpo, a ponto de não lhe ter permitido o poder de se circunscrever a si mesmo e de sujeitar a si mesmo tudo o que é seu, pois é muito possível ser um homem de divindade e não ser reconhecido como tal por ninguém. Tenha sempre isto em mente, e outra coisa também, que muito pouco é realmente necessário para viver uma vida feliz. E por que você se desesperou de tornar-se um especialista em dialética e hábil no conhecimento da natureza? Não renuncie por esta razão à esperança de ser livre e modesto, e sociável e obediente a Deus. Está em seu poder viver livre de toda compulsão na maior tranquilidade da mente, mesmo que todo mundo clame contra você tanto quanto queira, e mesmo que animais selvagens rasguem em pedaços os membros dessa matéria triturada que cresceu ao seu redor. Pois o que impede a mente no meio de tudo isso de se manter em tranquilidade e em um julgamento justo de todas as coisas ao redor e em um pronto uso dos objetos que lhe são apresentados, de modo que o julgamento possa dizer a coisa que cai sob sua observação: isto você é em substância realidade, embora na opinião dos homens possa parecer ser de um tipo diferente, e o uso dirá ao que cai sob a mão: você é a coisa que eu estava procurando, pois para mim aquilo que se apresenta é sempre um material para a virtude tanto racional quanto política, e em uma palavra, para o exercício da arte, que pertence ao homem ou a Deus. Pois tudo o que acontece tem uma relação com Deus ou com o homem, e não é novo nem difícil de manejar, mas sim matéria normal e apta para trabalhar. A perfeição do caráter moral consiste nisso, em passar todos os dias como o último, e em não ser nem violentamente empolgado, nem torpe, nem se fazer de hipócrita. Os deuses que são imortais não se irritam porque durante tanto tempo devem tolerar continuamente os homens como eles são e muitos deles são maus, e além disso, eles também cuidam de todos os modos deles. Mas você, que está destinado a acabar tão cedo, está cansado de suportar o mal, e isto também quando é um deles? É uma coisa ridícula para um homem não fugir da sua própria maldade, que é realmente possível, mas tentar fugir da maldade de outros homens, que é impossível. O que quer que a faculdade racional e política social ache não ser nem inteligente nem social, ela julga propriamente ser inferior a si mesma. Quando você fez um bom ato e outro o recebeu, por que ainda procura uma terceira coisa além destas, como fazem os tolos, ou ter a reputação de ter feito um bom ato ou obter um retorno? Nenhum homem está cansado de receber o que é útil. Mas é útil agir de acordo com a natureza. Não se canse de receber o que é útil, fazendo-o aos outros. A natureza do Todo-Poderoso moveu-se para fazer o universo. Mas agora ou tudo o que acontece ou vem por consequência ou continuidade, ou mesmo as coisas principais para as quais o poder dominante do universo dirige o seu próprio movimento não são governadas por um princípio racional. Se isto for lembrado, você ficará mais tranquilo em muitas coisas.